Comprar imóvel em leilão usando financiamento. Será que isso é possível? Bom, a maioria das pessoas pensam que você só pode participar de um leilão quando você tem todo o dinheiro do que você daria como lance nesse leilão na mão, para pagar à vista aquele valor que fosse oferecido. O que eu vou te explicar aqui hoje é que nem sempre isso é necessário. Existem algumas modalidades de leilões que não exigem que você faça o pagamento à vista e muitas pessoas não sabem disso. Alguns leilões permitem que você financie a maior parte do que você oferecer como lance. Tem outros leilões também que permitem que você faça o quê? Parcelamento. E tem outros que admitem até que você pague total ou parcialmente com o seu FGTS. Bom, eu entendo que esse tema ele é muito importante para você que está assistindo esse vídeo aqui hoje. Porque o fato de você só imaginar, ficar pensando que só dá para comprar à vista em um leilão, tem uma reação muito específica. Isso já faz com que muitas pessoas que poderiam aí ser beneficiadas adquirindo imóveis com desconto fiquem de fora dos certames, porque puramente desconhecem essa possibilidade. Se essas pessoas ou você mesmo aí já crê de antemão que não tem possibilidade de pagar dessa forma que eu falei para vocês em um leilão, você ou essas pessoas sequer vão buscar mais informações sobre isso, porque a crença limitante da incapacidade financeira já vai ser um grande limitador aí na busca de alguma oportunidade. Mas é aí que está o ponto X da questão. Dá sim para financiar em alguns leilões e isso pode facilitar demais a sua vida e a forma de pagar o seu imóvel se você adquirir por meio desses certames, por meio de leilões ou pós-vendas de leilões que admitem o financiamento, por exemplo. Isso não só facilita a sua vida, como também te oferece oportunidades aí melhores até do que as que existem no mercado tradicional, no mercado comum de venda de imóveis. Então, existem leilões que propiciam para você condições de pagamento muito mais facilitadas do que no mercado tradicional. Dependendo do leilão, gente, você pode pagar muito menos no valor do bem, muito menos no valor da entrada e financiar ainda com uma taxa de juros muito mais baixa do que você faria no mercado comum. Para a gente começar o papo aqui então sobre esse tema, eu quero te lembrar que se você está gostando do conteúdo aqui do canal, aproveita esse momento para você fazer o quê? Para você se inscrever aqui no canal, para que você consiga receber aí notícias e as novidades que eu vou postando, né, toda semana. E aí você consegue aproveitar todo esse conteúdo que eu trago aqui para você, que é de fato informativo e que eu tenho certeza que pode ser transformador para você, que pode realmente mudar a sua vida e te trazer oportunidades aí que você não conhecia ou não sabe como aproveitar. E aproveita esse momento também para você deixar a sua curtida aí, se o conteúdo aqui está sendo interessante para você, se está te agregando valor. E no final, claro, não esquece de deixar o seu comentário falando sobre o que você achou do tema aqui de hoje, do conteúdo que eu vou passar para vocês. Me fala se você teve dúvidas, se o conteúdo foi bom para você, ou então deixa só seu comentário aí para eu ir tendo feedback de o que vocês estão achando realmente do material que eu tô passando aqui no canal, tá bom? Lembrando que a sua dúvida, caso você tenha alguma dúvida, pode ser o assunto de um próximo vídeo que eu coloque aqui. Então, às vezes você tem um ponto aí que você fala, não sei como esclarecer isso aqui, comenta aí que pode ser que eu traga como tema dos próximos vídeos e isso vai ajudar você também, tá bom? Bom, indo então pro ponto que mais te interessa hoje. Pra gente começar esse tema de hoje, e partindo da premissa de que nem todo mundo sabe o que é, por exemplo, o financiamento, embora eu acho que a maioria realmente saiba o que é,
Mas como eu me comprometi a explicar tudo de forma bem descomplicada aqui, para quem é leigo, não sabe nada ainda, e também não entende nada técnico, eu vou partir do início, tá bom? Se você já sabe o que é, adianta o vídeo aí, vai mais pra frente, mas se você não sabe, fica aqui comigo que eu vou te explicar agora. Então, o que é o financiamento? Bom, gente, o financiamento, ele nada mais é do que um mecanismo, eu diria, que possibilita a aquisição aí de bens, de imóveis, de automóveis, por meio de um empréstimo. E como é que isso funciona? Em vez de você pagar o valor total da dívida que você pretende adquirir aí imediatamente, você pode parcelar, entre aspas, o pagamento aí ao longo do tempo, que normalmente, como quando se faz o financiamento, se estende por vários anos e não por meses como parcelamento, né? O lado bom disso é que você consegue fazer o quê? Comprar o seu bem hoje, comprar o seu bem agora, sem ter que passar mais de uma década aí juntando dinheiro, para só lá no futuro, 2030, 2035, você conseguir juntar o dinheiro para comprar o patrimônio que você gostaria de ter hoje. Então, essa opção ela se torna, eu diria, atrativa, muito atrativa, quando você não tem os recursos financeiros que são precisos, ou seja, não tem muito dinheiro para efetuar o pagamento à vista de um imóvel, de uma casa que você queira, por exemplo. Ou então, quando você simplesmente não quer imobilizar o seu dinheiro todo pagando o imóvel à vista. Essa é uma excelente estratégia. Então, retomando, os financiamentos eles são feitos normalmente para comprar bens que têm maior valor. Carro, casa, apartamento, certo? Então, trazendo isso aqui para uma forma mais prática. Dando um exemplo, efetivamente, como eu já dei aqui no canal, mas vou falar bem brevemente. Vamos supor que você quer comprar uma casa do Joãozinho, mas você não tem dinheiro à vista. O que você faz? Faz um contrato aí com um banco, qualquer banco, que te forneça um financiamento. E aí esse banco ele vai fazer o quê? Vai pagar à vista o valor do imóvel para o Joãozinho que está vendendo e você passa a dever para o banco esse valor do imóvel que o banco está emprestando para você o dinheiro. E aí, qual que é o ônus disso? Porque é claro que nada é de graça quando a gente fala de negócios, né? O ônus é que vai ter aplicação de juros que não são baixos. Temos de ser honestos. Mas é muito benéfico em muitas situações. E é o que possibilita que muita gente hoje consiga ter os seus próprios imóveis e saiam efetivamente aí do aluguel. E aí vem uma questão interessante, que aplica aqui para quem tem interesse em leilão. Quem é que pode fazer uso do instrumento financiamento? Bom, o financiamento no mercado comum, ele está disponível para pessoas físicas, jurídicas e de forma muito mais livre aí para ambas as figuras, né? Dependendo de alguns fatores. Agora, no leilão, por exemplo, tem instituição financeira que não admite o uso do financiamento por pessoas jurídicas. Mas eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, porque eu vou explicar o detalhe de cada banco para vocês aqui nesse vídeo hoje. Então, o que é importante lembrar? Isso não pode sair da sua cabeça, tá? O financiamento, a linha de financiamento, de crédito, vai depender da sua capacidade financeira. E essa é uma análise que vai ser indispensável aí para você. Então, se você tiver negativado, por exemplo, você não consegue fazer a aprovação de financiamento. Essa é uma informação muito importante. E outra coisa, dependendo de quanto você ganhe mensalmente e comprove para o banco efetivamente, você vai conseguir em maior ou em menor valor o financiamento dentro da sua capacidade financeira. Então vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil. Se você tem uma renda aí, vamos supor, de R$3.000, o banco ele vai aprovar para você um valor X de financiamento, por exemplo, 100 mil. Se você tem uma renda de 6 mil, o banco vai aprovar X vezes 2, porque a sua renda é maior. Então, por exemplo, 200 mil. Se você tem uma renda de 9 mil, o banco vai aprovar esse valor vezes 3, né? Então, por exemplo, 300 mil.
São só valores exemplificativos, tá? Vocês têm que consultar na prática. O que acontece só em regra? O banco não concede um financiamento que comprometa a parcela de mais de 30% da sua renda. Essa é uma média para você ter uma noção de quanto você consegue pagar de parcela de financiamento mensal. Então é por isso que você vai ter que fazer a sua análise de crédito efetivamente para você ver como que vai ficar a sua margem aí para financiar, de crédito efetivamente falando, né? Então, quando a gente fala de leilão e de pós-venda de leilão, o recado que eu deixo aí para vocês sempre faça análise de crédito antes de dar o lance. Porque é diferente do mercado comum. Você tem que já saber antecipadamente se você vai ter capacidade financeira para financiar o que você vai oferecer como lance. E caso você faça a sua oferta sem fazer essa análise antecipadamente, e depois o banco te negue o valor que você quer financiar, porque você não tem margem, por exemplo, suficiente de crédito, sua renda mensal não suporta aquele valor total que você quer financiar, sabe o que vai acontecer? Você vai perder o negócio e você vai ser punido por isso, beleza? Então tem que ficar atento, tá? E olha só, gente, existem diversos bancos que fornecem financiamento aí para compra de imóveis. Aí entre eles, quais são os que mais se destacam atualmente? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o Santander, o Itaú, o Bradesco, por exemplo. E aí cada instituição tem efetivamente as suas condições específicas, os seus juros específicos e suas características próprias. Uns cobram, por exemplo, juros maiores, outros menores, e alguns concedem os benefícios e outros não. Então, você só sabe disso indo atrás. Mas resumindo, então, existem vários bancos que fornecem esse serviço aí para você. Bom, até aqui então eu te dei as premissas básicas para você entender o que é o financiamento, caso você seja totalmente leigo nesse assunto. E se você não sabia, entendeu bem o que eu expliquei, comenta aqui embaixo para mim. Eu entendi financiamento, Carol, para eu saber se ficou claro e tá legal para vocês, tá? Agora, como segundo ponto, vamos pensar no uso dessa ferramenta que é o financiamento dentro do mercado de leilão de imóveis. Será que isso realmente é possível? E eu já te adianto que a resposta é sim, em alguns casos. Em alguns leilões é possível, sim, você usar o financiamento como uma forma de pagamento aí do imóvel que você vai arrematar. Acontece que nem todos os leilões admitem que o valor seja pago por meio de financiamento. Então a gente tem que entender qual é cada um que admite o quê. E aí, só rememorando, para quem já assistiu os vídeos anteriores e trazendo rapidamente como uma informação nova para aqueles que ainda não assistiram os vídeos anteriores, que existem aí dois tipos de leilões, que são os judiciais e os extrajudiciais, como eu sempre explico para vocês. Os judiciais, rapidamente, são aqueles que decorrem necessariamente de um processo judicial. É sempre tocado por um juiz, sempre tem um juiz por trás. Já o extrajudicial é aquele que é realizado normalmente, nem sempre, mas normalmente, pelos bancos, mas não passa pelo crivo do judiciário. Todo o procedimento é feito de forma extrajudicial, fora do judiciário. Se você ainda não entende o que é isso, eu te recomendo assistir um vídeo que eu postei aqui há umas semanas, eu acho, que se chama Tipos de Leilões e Formas de Pagamento, se eu não estou enganada. Eu vou deixar o link aqui para vocês. E lá eu explico com mais detalhes cada uma dessas coisas para você que ainda não entende isso, tá? Então volta lá pra gente não confundir o tema de hoje. Mas considerando isso que eu te expliquei agora aqui rapidamente, nos judiciais nunca é permitido financiar. O Código de Processo Civil, ele não permite que isso seja feito. Ou seja, a lei veda nos judiciais. Mas nos extrajudiciais é possível sim você encontrar oportunidades que admitem que o bem seja arrematado por meio de financiamento. Então, o que é mais importante você saber disso tudo? Bom, não são todas as instituições financeiras que levam aí os seus imóveis para leilão
aceitando financiamento bancário como forma de pagamento. Então a gente tem que distinguir quem aceita e quem não aceita. Só que essas que aceitam, elas te trazem benefícios muito bons. E atualmente tem 3 instituições bancárias que aceitam muito o uso desse instrumento nos leilões. Mas nesse vídeo aqui eu vou começar do contrário e eu vou falar das instituições que raramente aceitam financiamento primeiro. Então, olha só, a primeira delas é o Banco do Brasil. Se você acessar o site, você vai ver que tem sim lá na forma de pagamento a opção de financiamento imobiliário. E eu vou mostrando isso aqui para vocês, ó. E quando você vai aqui na lateral, ó, forma de pagamento, ele tem as opções à vista e financiamento imobiliário. Aí quem não está acostumado vai toda empolgada aqui na aba do financiamento imobiliário e o que vai acontecer é isso aqui, ó. A página vai ficar em branco, aí você vai até lá em cima e vai aparecer: não encontramos imóveis com essas características. E isso é normal, gente, porque o Banco do Brasil, ele raramente, pelo menos eu nunca encontrei aqui um imóvel que permita o financiamento. E aí, olha só, se você mudar a página aqui e colocar forma de pagamento à vista, vai chover imóvel. Então, olha só os que eu vou mostrar aqui para vocês. Casa Residencial, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Goiânia, Bahia, Rio Grande do Norte. Vou pular as páginas aqui para vocês darem uma olhada rapidinho, tá? E olha só, tem todo tipo de desconto: 28%, 24%, 56%, 98%. Não, 98 mil, não 98%. 66%, 51%, ó, Piauí. Tem alguns sem desconto também, que são de venda direta. Então aqui na lateral vocês conseguem ver os descontos, ó, 73% de desconto, gente. Olha que absurdo esse imóvel na Paraíba. 73%, tá por 29 mil reais. E é venda direta, hein? E olha que casa boa. 250 metros de terreno e 92 já era construída. Claro que tem que dar uma olhada direito aqui, né? Tô passando rapidamente só, mas tem milhares de análises para ver se realmente é um bom imóvel. Mas olha o tamanho desse desconto para quem, por exemplo, é da Paraíba aí. Então tem muito imóvel de todo tipo, ó, tem 64 páginas aqui. Imóvel no Brasil inteiro. Desde casas mais simples até casas melhores. Então tem de tudo, só que na maior parte do tempo, se não quase 100%, o Banco do Brasil, ele não aceita financiar esses imóveis que são de leilão ou de pós-leilão. Outro banco que dificilmente aceita financiamento. Banco mercantil, gente. Não é um banco muito comum aí de tanto quanto esses outros que a gente está acostumado, né? Mas eu peguei alguns imóveis aqui para mostrar rapidamente para vocês, por exemplo, nesse leiloeiro, que se a gente abre aqui a página, já dá para ver que não aceita financiamento. Então, por exemplo, ó, edital de venda desse daqui. Se eu jogar aqui forma de pagamento, olha só, condição de pagamento aqui. À vista na lavratura da escritura, que deverá ocorrer dentro do prazo de 30 dias. Então, é um tipo de imóvel que não aceita financiamento. Banco mercantil um pouco mais difícil de encontrar. É claro que você vai ter que olhar imóvel a imóvel, né? Tem boas propriedades aqui, ó. Belo Horizonte, sala comercial, área rural, enfim, muita coisa. Mas dificilmente você vai encontrar aí financiamento. E um outro banco que dificilmente também vai encontrar, Banco Bari.
Um outro que eu encontrei aqui com bons imóveis, olha só, apartamento em Goiânia, uma casa aqui maravilhosa, Minas Gerais, mas muito difícil encontrar financiamento. Eu dei uma garimpada aqui no site desse leiloeiro também, olha, imóveis muito bons, mas a maior parte tudo à vista. Ó, esse daqui, por exemplo, em Bebedouro, uma casa muito boa. E olha só, à vista, sem desconto. Outro banco que dificilmente você vai encontrar financiamento, mas que você vai encontrar muito parcelamento, muita possibilidade de parcelamento, é o Banco Itaú. Então, financiamento muito pouco provável. Excepcionalmente admite parcelamento, que é diferente do financiamento, é feito em muito menos tempo, né? Logo as parcelas são maiores. Ou então o Itaú exige pagamento à vista. No caso desse edital que eu estou mostrando aqui para vocês, como exemplo, olha só aqui como cláusula: formalização da venda com pagamento à vista e parcelado. Esse daqui é à vista e parcelado. Eu tinha esquecido que eu tinha separado um à vista e parcelado do Itaú, mas aqui já dá o exemplo das duas coisas que eu falei, né? À vista e parcelado. Então, olha só, não é permitida a utilização do financiamento imobiliário. Aí ele completa, né? Para adquirir imóveis no leilão. Então, em regra, vocês não vão encontrar financiamento nos leilões do Itaú. Já o Banco Bradesco, adivinha, também não costuma aceitar financiamento. E tudo bem, gente, não é por isso que vocês vão falar, nossa, ninguém aceita financiamento, porque isso não muda nada diante da quantidade que existe que aceita financiamento. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui o edital do Bradesco, como é que ele vem normalmente não aceitando financiamento, tá? Aqui é o site, né? Aí você vai abrir o edital, por exemplo, esse daqui, ó. É esse edital aqui. Olha que apartamento legalzão, hein? Aí olha aqui, quando você chega aqui no final, condições de pagamento. Pagamento à vista para imóveis arrematados por qualquer valor com pagamento no ato da arrematação. Então, esse edital aqui, que é referente a esse apartamento que eu mostrei para vocês, não aceita nem parcelamento, nem financiamento, somente pagamento à vista. E o Bradesco, em muitos casos, ele admite financiamento... O Bradesco, em muitos casos, ele admite parcelamento. Diferente desse edital que eu peguei como exemplo aqui para vocês, tem muitos editais que o Bradesco aceita parcelamentos aí, por exemplo, de 48 meses, coisas do gênero, tá? Esse caso aqui em específico, não. Agora, financiamento, a probabilidade de encontrar é realmente muito pequena. Então, gente, nos leilões desses bancos que eu falei agora, tem muita oportunidade, muito boa demais, com descontos excelentes, com imóveis muito bons, muitos imóveis, mas o único ponto é que você não consegue financiar na maior parte do tempo. E esse é o nosso tema principal aqui de hoje. Isso não significa que se você procura um financiamento, você não deve olhar para esses sites que eu falei agora, para esses bancos que eu mencionei. Por quê? Porque pode ser que hoje você não encontre uma oportunidade que deixe você financiar.
Mas pode ser que amanhã o sistema mude e esses bancos, eles passem a divulgar aí imóveis que eles deixem você financiar. Eles não têm nenhum impeditivo legal, entendeu? Então, isso pode ser modificado a qualquer tempo, em qualquer próximo edital que eles publiquem. Então, agora vamos falar do que vocês querem saber, que é quais bancos que admitem o financiamento. E o primeiro deles, eu tenho certeza que vocês já sabem, que é a Caixa Econômica Federal. A Caixa é o banco que mais fornece financiamento imobiliário para as pessoas de modo geral e, consequentemente, também é a que mais leva imóvel para leilão. Por que isso acontece? Isso acontece porque, como ela é a que mais cede crédito, ou seja, a que mais oferece financiamento e faz os empréstimos, ela também é a que tem maior número de inadimplentes, ou seja, de devedores. E isso é o que faz com que os imóveis eles sejam levados para leilão. É a inadimplência do financiamento no caso do extrajudicial. No estado de São Paulo, hoje, por exemplo, a Caixa tem divulgados mais de 1.080 imóveis disponíveis. E eu vou mostrar aqui para vocês essa lista. Então, olha só, gente, presta atenção. Essa daqui é uma lista dos imóveis da Caixa de São Paulo, do estado de São Paulo. Aí vocês vão ver aqui na lateral, ó, todos os municípios que hoje efetivamente, dia 8/12 de 2023, que estão disponíveis em São Paulo. Olha isso, ó. Americana, Araçatuba, Araras, Assis, nem sei falar essa cidade aqui, Barra Bonita, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Bertioga, Birigui, Botucatu, Bragança Paulista, Caçapava, Campinas, Campo Limpo Paulista, Cotia, Franca, ó, Guarujá. E, gente, vai, Jundiaí, Limeira, Mogi, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto. Olha só, tudo aqui, Santo André, Santos. Tem imóvel em tudo quanto é lugar. São Paulo tem uma enxurrada. Como é um município maior, e óbvio que a população é maior, tem mais venda de imóvel, tem mais financiamento, tem mais empréstimo, também tem mais imóveis. Lugares menores tem menos imóveis disponíveis, porque tem menos inadimplentes. Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taboão, Taubaté, olha só. Quando você vê o final da lista aqui, 1.086 células preenchidas aqui de municípios e imóveis disponíveis. Outro estado aqui, ó, para não falar que eu falo só de São Paulo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, ó, tem mais de 1.140 imóveis, deve ter uns 1.145, descontando as primeiras células ali do Excel. Olha só, breve passada rápida aí. Alvorada, Bento Gonçalves, Cachoeirinha, Canoas, Caxias do Sul, de Monte, Eldorado, Esteio, Farroupilha, Gravataí. Olha só, tudo isso aqui, cada linha é um imóvel disponível nesses lugares. Pelotas, olha quanto imóvel, gente. Porto Alegre. Olha isso, São Leopoldo, ixi Maria, um monte de imóvel. Aí outro estado aqui, como exemplo para vocês. Goiás. Olha só, Águas de Lindóia, Cidade Ocidental, aí tem os lugares menorzinhos que vão passando devagar, né? Aqui, ó, os pequenininhos, normalmente que tem menos imóveis. Goiânia, Jaraguá, Louisiana, Monte Alegre, Morrinhos, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina. Olha isso, cada linha é um imóvel aí no estado de Goiás. Então tem muita coisa, olha só.
Tem mais, acho que, do que em São Paulo disponível, olha isso. Em torno de 1.530 imóveis disponíveis aí em Goiás hoje. E aí o estado que eu acho que mais tem imóveis disponíveis pela Caixa. Rio de Janeiro. Olha isso aqui para quem nunca abriu essa lista. 3.570 imóveis, descontando as células iniciais aqui do Excel, é o que tem de imóvel disponível pela Caixa hoje no Rio de Janeiro. É muito imóvel, gente, é muito imóvel disponível. E aí, breve passada aqui, ó, nos municípios para vocês darem uma olhada rápida. Vou descendo aqui, vocês vão olhando, tá? Angra, Aruarama, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Goitacazes, Duque de Caxias. Nem vou falar tudo, porque ó, Itaboraí, um monte de imóvel. Itaguaí, Macaé. Olha quanto imóvel. Mangaratiba. Ó, Mangaratiba é legal, eu já fui, hein? Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Olha isso, quanto imóvel, gente, meu Deus. Caramba! Tem muito mais imóvel que São Paulo, eu tô acostumada a ver muito São Paulo também. Olha isso, quanta oportunidade. Olha o tanto que eu já desci a lista e um monte de Rio de Janeiro. Olha só, São Gonçalo. Nossa, quem mora no Rio, haja oportunidade aqui, hein? Saquarema, Teresópolis, Volta Redonda. Muito imóvel, gente. Olha o tempo descendo essa lista aqui. Então, pessoal do Rio de Janeiro, abram os olhos que tem muita coisa boa. Então, olha só, pessoal, para vocês dedicados que estão assistindo o vídeo até aqui, se você quiser receber essa lista, ó, vou fazer uma loucura, hein? Se você quiser receber essa lista toda aqui referente ao seu estado, deixa aqui no comentário para mim, eu quero, e o seu estado com o seu e-mail, que eu vou te enviar a lista atualizada dos imóveis disponíveis no seu estado, tá bom? Aí você consegue dar uma olhada com calma e começar a ver se existem oportunidades interessantes de fato. Só lembrando que essas listas elas mudam todos os dias, a todo instante, porque todo dia sai imóvel que já passa a data do leilão, né, ou do pós-leilão, e depois entram outros novos imóveis que estão entrando aí pelas inadimplências, né? Então, isso é muito rotativo, muda toda hora. E outra observação é, nessas listas aqui da Caixa, por exemplo, são todos os imóveis que admitem financiamento? Não são todos, não são. Mas é a maioria. A maioria deles aqui admitem. E isso você vai descobrir olhando o edital. Agora, olha só, a Caixa ela tem uma peculiaridade. Ela costuma admitir financiamento só para pessoa física no âmbito dos leilões. Eu já vi muitos editais da Caixa e eu nunca vi nos leilões ela admitindo financiamento para pessoa jurídica. Não significa que não tem, mas eu consigo dizer que a maioria, pelo menos, que são os que eu sempre acompanho, eu não vejo a possibilidade de pessoa jurídica arrematar fazendo uso de financiamento. Então, se você tiver alguma pretensão de arrematar na Caixa como PJ, você precisa prestar atenção nesse ponto no edital. E é no edital também que você vai ver quais imóveis que não admitem financiamento. A Caixa, ela vai enumerar os imóveis que não admitem o financiamento, tá? Lá no edital. Então, você precisa ficar atento, tanto na página inicial de divulgação, como no edital mesmo, porque nos dois lugares essa informação aparece, para você não acabar arrematando algum aí que não aceite, tá bom? Aí eu vou mostrar aqui para vocês como que
aparece no edital quando não aceita o financiamento, ó. Quando você abrir o edital, você vai ver que vai ter, ó, os imóveis dos itens tais, tais, tais e tais, que são os lotes, né? Cada imóvel corresponde a um lote. Eles não podem receber proposta com utilização de financiamento. Então, você vai ter que se atentar a isso para ver se o seu admite ou não admite. Isso sempre está no campinho de financiamento aqui em cima, ó. Outro detalhe é que se você for arrematar imóvel da Caixa usando financiamento, tem que ser o financiamento da própria Caixa. Ela não aceita que seja por outro banco. Aí só para aproveitar para mostrar para vocês, ó, aqui tem o campinho que fala da questão de pessoa física. Ó, o proponente classificado deve ser pessoa física para fazer o uso desse benefício aqui, ó, do item 4.7, que é o financiamento. Se não for pessoa física, pode arrematar, mas não pode fazer uso do financiamento, combinado? E aí, outro banco que admite muito o uso de financiamento é o Santander. O Santander, diferentemente da Caixa, por exemplo, ele costuma oferecer financiamento para pessoa jurídica em leilão. Só que ele tem umas regras diversas aí. Ele só aceita fornecer financiamento para pessoa jurídica para arrematações acima de 5 milhões de reais. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, esse daqui é um edital da Caixa, do Santander, desculpa, que eu peguei aqui na internet. E eu puxei o edital aqui como exemplo para mostrar para vocês. Então, olha só. O comprador poderá optar por uma das seguintes opções: à vista, em parcela única ou financiamento imobiliário. Só que aí ele faz a ressalva aqui, ó. Para o financiamento para aquisição por PJ, é necessário que o imóvel seja arrematado por valor igual ou superior a 5 milhões de reais. Então, o Santander, diferentemente da Caixa, ele admite, mas ele coloca um requisito mínimo aí, que é o valor do imóvel para a pessoa jurídica. Pessoa física não, pessoa física tem um outro limite, que eu vou falar aqui para vocês, ó. Ó, para que seja possível a contratação de crédito imobiliário, os imóveis deverão ter valor acima de 90 mil reais. E é necessário... E o valor mínimo de financiamento, 60 mil reais. Aí ele traz aqui de novo, né, que para PJ tem esse valor mínimo aqui. Então, para pessoa física, tem que ser um imóvel que custe mais de 90 mil. E o valor mínimo de financiamento, 60 mil reais. Então, essa é uma primeira distinção. A outra é que o Santander admite que você arremate imóveis dele, mas fazendo uso de financiamento concedido por outro banco, desde que o imóvel ele esteja desocupado e observadas as condições vigentes aí na data da contratação. Isso é uma coisa que não é admitida na Caixa, gente. Como eu falei, na Caixa, você só consegue financiar pela própria Caixa. E por fim, tem mais um banco que costuma aceitar financiamento, que é um banco não muito falado, mas é o Banco Inter. O Banco Inter, ele costuma fornecer ele próprio o financiamento tanto para imóveis que são ocupados como para imóveis que são desocupados. Então, ele admite financiamento nessa situação. Se for para imóvel desocupado, ele aceita que seja feito financiamento também por outro banco. Aí não obrigatoriamente tem que ser com ele. Agora, se tiver com status de ocupado, aí necessariamente tem que ser aí com o Banco Inter, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Da venda financiada por outra instituição financeira. Para as vendas de imóveis com status de desocupados, poderá o arrematante quitar o saldo remanescente por meio de financiamento bancário junto a outra instituição financeira, né, de escolha do arrematante. Então, em regra, normalmente, se estiver ocupado ou desocupado, ele aceita fazer o próprio financiamento. Se tiver desocupado,
ele aceita fazer financiamento também por outra instituição. Se tiver ocupado, nunca ele vai aceitar fazer por outra instituição, de acordo com esse edital aqui, tá? E aí, outra distinção é que ele aceita financiar tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, sem impor restrição de valor, por exemplo. Então, aqui dá para ver isso, ó. Pessoa física e pessoa jurídica. Em resumo, então, pessoal, para concluir, temos que os bancos que mais admitem financiamento aí são Caixa, Santander e Banco Inter. Agora eu falo novamente, de modo algum isso significa que você não vai procurar seu imóvel aí em todos os leilões possíveis, porque como eu já falei, hoje especificamente pode não ter imóveis disponíveis aí que aceitem o financiamento, mas amanhã pode ser que tenha, tá bom? Então não desiste antes de tentar, porque você pode perder a oportunidade. E para finalizar então o assunto de hoje, eu venho lembrar você de se inscrever aqui no canal para que você possa receber aí todas as novidades que eu for publicando. E aí você consegue ir aproveitando todo esse conteúdo que eu venho trazendo, que eu sei que vai ser muito produtivo para você, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, deixa sua curtida aqui também e não esquece de deixar o seu comentário falando sobre o que você achou do conteúdo, do tema, do assunto, se você teve dúvidas e se esse conteúdo aqui foi bom para você. Deixa o seu feedback aí para eu conseguir saber se está sendo bom ou não para vocês. Combinado? Então, eu agradeço pela sua presença aqui até o final do vídeo e eu vejo você num próximo encontro.